Verificado o quórum regimental de que trata a portaria 145/2017 e com amparo na portaria 140/2021, eu, Francisco José de Oliveira Silva, declaro aberta a 89ª sessão ordinária virtual de 14 de dezembro de 2021. Inicialmente, indago aos senhores conselheiros se verificaram a ata da sessão anterior e se tem alguma observação a ser feita. Ver que o silêncio quer dizer que não há nenhuma observação, está aprovada a ata da sessão anterior. Indago a secretária Silvana se os conselheiros encaminharam alguma resolução ou demonstrativo do crédito tributário. Bom dia a todos. Senhor presidente, enviaram sim. O conselheiro Leilson enviou uma resolução referente ao processo 4083/2014, Pedraleza, Pedreira Fortaleza Limitada. O doutor Alexandre Goiânia também enviou uma resolução do processo 206/2018, Lojas Riachuelo. E foram enviados também 3 demonstrativos do crédito. O conselheiro Wander, processo 3649/2019, empresa DR Ling Indústria e Comércio S.A. E a conselheira Maria de Lourdes enviou 2 demonstrativos, processos 4861/2018, Ian Distribuidora de Alimentos Limitada, e processo 858/2019, Suzlon Energia Eólica do Brasil. Obrigado, Silvana, e obrigado aos conselheiros pela atenção na entrega das resoluções demonstrativas do crédito tributário. Vamos dar início à ordem do dia. Hoje temos 4 processos e todos são da Avon Cosmético Limitada. Eu indago o doutor Rafael e o doutor Tiago se podemos fazer um relato único, votação única para os processos, ou se há algum prejuízo para o direito da parte. Doutor Rafael, algum impedimento? Sem objeção, presidente, é um julgamento em conjunto. Doutor Tiago, com observação? Também não. Tá. Obrigado, senhores. Vou anunciar os processos. O primeiro processo é o processo de recurso 1.3947/2019, aí 2019-10-161. Recorrente, Seju, recorrido, Avon Cosmético Limitada. Relator, doutor Henrique José Leal Gereissati. Para fazer sustentação oral das razões recursais, doutor Tiago Carneiro. E representando o Estado, doutor Rafael Barbosa. O processo seguinte é o processo de recurso 13944/2019, aí 2019-10-164. Recorrente, Seju, recorrido, Avon. Relator, doutor Leilson Oliveira Cunha. O processo seguinte é o processo de recurso 3972/2019, aí 2019-10-112. Recorrente Seju e recorrido Avon Cosmético Limitada. Relatora, doutora Jusileide Nogueira. E o último processo é o processo de recurso 3971/2019, aí 2019-10-106. Recorrente Seju, recorrido Avon Cosmético Limitada. Relator, doutor Rafael Pereira de Souza. Com a palavra, o relator, doutor Henrique, e os demais seguirão as observações pertinentes aos processos. Bom dia, senhor presidente. Primeiramente, gostaria de cumprimentar todos os presentes, senhores e senhoras conselheiros, doutora Silvana, doutor Rafael Barbosa, que nos acompanha, doutor Tiago também, advogado aqui presente da parte, doutora Lúcia também, que sempre está presente aqui na nossa. Dando início aqui ao relato, presidente, acredito que os processos sejam bastante similares, né, fruto da mesma ação fiscal. Eu acho que o relato vai ajudar para fazermos ele em conjunto, como o senhor bem sugeriu. O presente processo trata da omissão de receita identificada através do levantamento financeiro, fiscal e contábil. Segundo o relato do auto infração, ao se comparar o preço médio ponderado das mercadorias adquiridas para comercialização no exercício de 2014, com seus respectivos valores registrados ao final do exercício no livro de registro de inventário, verificou-se uma diferença menor dos estoques declarados, subavaliação do estoque final,
caracterizando assim uma omissão de receitas no montante de R$ 189.925,06, tendo contribuinte o disposto no parágrafo do artigo 92 da Lei 12.670/96, com penalidade prevista no artigo 123.1c da Lei 12.670, alterado pela Lei 13.418 de 2003, importando na cobrança de ICMS no valor de R$ 32.287,26 e multa de igual valor. Nas informações complementares, o agente do fisco relata de forma detalhada a metodologia empregada durante o processo fiscalizatório. E aqui, senhores, eu peço permissão para ler um trechozinho da informação complementar, porque ela é bem detalhada e explica aqui passo a passo como foi feito esse trabalho, né, esse levantamento. Primeiro, ele diz que o cálculo dos custos médios das mercadorias de um produto é composto sempre pelo estoque inicial do período acrescido da entrada, nesse mesmo período, do produto. E estoque inicial mais entradas, né? A composição dos custos médios das mercadorias do período, um mês, de cada produto, leva em consideração a média ponderada, resultante da divisão dos valores efetivamente desembolsados, o valor financeiro total dos estoques iniciais, mais os valores financeiros totais das entradas dos produtos, divididos pela quantidade existente no estoque inicial do período acrescido das quantidades adquiridas nesse mesmo período. Quando se calcula o custo de determinado produto, deve ficar atento para que sejam excluídos qualquer valor que não componham os custos dos produtos, tais como PIS, COFINS e impostos compensativos, ou qualquer outros impostos não cumulativos, fretes e demais encargos. No cálculo do custo médio ponderado dos produtos relacionados ao levantamento, não foi levado em consideração a devolução de mercadorias de qualquer espécie, tais como constantes no CFOP 1410, 1411, 2410 e 2411, pois essas mesmas mercadorias retornam à empresa pelo preço de venda, o que elevaria o custo ponderado das mercadorias e prejudicaria o sujeito passivo nessa auditoria. O levantamento efetuado dos custos de cada produto relacionado em anexo é um levantamento mensal, ou seja, de acordo com o novo preço de entrada no período, mês, o custo do produto, o custo médio do produto, da mercadoria, pode permanecer o mesmo, ou alterar para mais ou para menos, de acordo com o relatório de cálculo do custo médio do produto. Uma vez de posse dos custos mensais de cada produto, o levantamento foi concluído com um comparativo entre o custo médio ponderado ao final do exercício de 2014 e os valores unitários efetivamente registrados nos estoques finais de 2014. Essa foi a metodologia aplicada, né? Ele trabalha em cima dos produtos, pega os valores das entradas e faz esse custo médio mês a mês. E no final ele compara esse valor com o valor que está declarado no estoque final de 2014. No presente caso, ele encontrou uma diferença, né? O custo desses produtos estava superior ao custo declarado no inventário final, né? Por isso que foi caracterizado a subavaliação de estoques e enquadrado no artigo 92 do parágrafo 8º da nossa lei, da lei do CMS, né? O contribuinte foi intimado, através do termo de intimação 2019-05705, a tomar conhecimento do levantamento realizado, que comprovou a subavaliação dos estoques, bem como apresentar justificativas sobre as irregularidades apontadas, permanecendo silente. Em sua impugnação, a defesa requer preliminarmente que seja declarada a decadência parcial do lançamento tributário em relação aos meses de janeiro a junho de 2014, com fulcro no artigo 150 do CPM, considerando que a lavratura do auto somente se efetivou em 2 de julho de 2019. Requer ainda a nulidade do levantamento fiscal por entender que houve uma presunção de omissão de receitas, a partir do arbitramento do valor das mercadorias, em desacordo com os artigos 148 do CPM, artigo 18 da Lei Complementar 87 de 96 e 92 da Lei 12.670 de 96, nossa lei do CMS. No mérito, alega que houve erro de direito, pois não se materializou, no caso concreto, a hipótese de incidência do CMS, que é a circulação de mercadorias, mas simplesmente o registro no estoque final de 2014 de mercadorias com valor abaixo do custo médio arbitrário. Defende ainda que houve erro na apuração da base de cálculo, que não foi considerado o custo arcado pela empresa a título de PIS e COFINS em determinadas operações.
Por fim, questiona que a atualização monetária e juros não podem superar a taxa Selic, uma vez que viola o princípio constitucional, bem como a jurisprudência do STF. O julgador de primeira instância decidiu pela nulidade absoluta do lançamento fiscal, por considerá-lo desprovido de certeza e liquidez, entendendo ser insustentável juridicamente a tese de omissão de receita, baseada em levantamento sem uma análise na escrita fiscal da empresa fiscalizada, já que não clarifica o fato gerador do ICMS sonegado. Defende ainda que o relatório subavaliação do estoque final de 2014 é elemento insuficiente de comprovação da ocorrência da omissão de receita no período fiscalizado, eis que desprovido de uma análise acurada na escrita fiscal da empresa fiscalizada, né? E aqui ele faz um comparativo entre a escrituração contábil com a fiscal, né? Dizendo que, na realidade, não há materialidade na escrita fiscal que justifique essa omissão de venda, né? O processo é encaminhado à segunda instância, em face do reexame necessário, conforme disposto no artigo 104, parágrafo 1º da Lei 15.614, 2014. O parecer da assessoria processual tributária discorda da decisão singular, por entender que o agente fiscal demonstrou que as mercadorias inventariadas pela empresa no final do exercício de 2014 estavam com preço inferior ao custo médio das entradas somadas ao estoque inicial. Afirma que esta situação, por si só, autoriza o fisco a efetuar o lançamento do crédito tributário por omissão de receitas, sem a necessidade de elaborar um levantamento complementar, já que configura a hipótese prevista no artigo 92, parágrafo 8º, inciso 5º da Lei 12.670/96. Defende que o que poderia ser questionado no presente caso era a exatidão do cálculo efetuado pela fiscalização, analisando, por exemplo, se o valor do PIS e COFINS deveria mesmo ter sido excluído do custo médio ponderado das mercadorias, ou se o preço médio foi corretamente calculado. Ao final, sugere o conhecimento do reexame necessário para dar-lhe provimento no sentido de retornar o processo à primeira instância para novo julgamento, nos termos do artigo 85 da Lei 15.614 de 2014. É esse o breve relato, senhor presidente. Obrigado, doutor Henrique. Doutor Leilson, com relação ao processo da relatoria, quais são as observações? Presidente, é a mesma infração, só vai mudar o exercício, que o meu aqui é de 2015, e os valores cobrados a título de multa e imposto, respectivamente, é de R$ 26.066,57. Não tem decadência do seu também, né? Não, é 2015. Doutora Jusileide, o processo de sua relatoria. Primeiramente, meu bom dia a todos, senhor presidente, doutor Rafael, procurador, doutor Tiago Carneiro, por outra parte, seus conselheiros e conselheiras. O meu processo, ele tem a mesma semelhança, e o período é de janeiro a dezembro de 2014, nele pede uma decadência de janeiro a junho de 2014, e o valor do auto se refere, principal é R$ 548.853,08, multa de igual valor. Os artigos infringidos foram o 73 e 74 do decreto 24.599/97, e a penalidade foi pelo artigo 123.1c da Lei 12.670/96, alterado pela Lei 13.418 de 2003. Os argumentos da parte são os mesmos. O julgador de primeira instância também julgou nulo, absoluto, no processo, e o parecerista também teve o mesmo procedimento do processo já relatado pelo doutor Henrique. Muito obrigada. Doutor Jusileide. Doutor Rafael, com relação ao processo de sua relatoria. Bom dia a todos, senhor presidente, conselheiros, servidores da Cefaz, advogados, procurador Rafael. Senhor presidente, o caso aqui é parecido. Os dois últimos são de venda abaixo do custo. São parecidos, porém diferentes dos dois primeiros. Os dois primeiros são de subavaliação de estoques. Então, a metodologia foi usada, mas é um pouco diferente. Na subavaliação dos estoques,
vai se vendo o preço médio até o fim do ano, e aí, opa, esse preço médio está igual ou não ao inventário? A resposta foi negativa, e aí gerou a autuação. Nosso caso aqui, como é venda abaixo do custo, é parecido. Pega-se o inventário inicial, dezembro de... O meu aqui é 2015, então pegou o inventário inicial 2014, final de 2014, desculpa. E foi vendo se o custo, mês a mês, em janeiro, março, até o final do ano, foi compatível com o declarado no inventário inicial. Como não foi, gerou autuação. Então, são coisas que a gente consegue debater juntos, senhor presidente, apesar de serem diferentes um pouquinho, tá? O valor do... Aqui cobra-se ICMS, aqui, 167, ICMS, só 2015, valor principal de R$ 551.044,43, multa de igual valor, porque está qualificado no artigo 1231C, que é 100% do imposto. Nesse caso de 2015, a parte cita muita matéria de fato que a gente consegue destrinchar adiante, né? Algumas 6.841 itens que estão dito como em duplicidade, alguns CFOPs que não se referem a vendas, aí a parte alega que a presunção legal do artigo 9.2, parágrafo 8º, inciso 4º, usa a palavra vendas, né? E aqui são operações que não são de vendas, né? Mas são coisas que a gente pode conduzir conjuntamente, senhor presidente. Não há problema algum, e o relato, parabenizo o relato do colega Henrique Gereissati, e realmente aqui o andamento foi o mesmo, né? A nulidade, do julgamento primeira instância foi pela nulidade, o parecerista, ele opina pelo provimento do recurso da remessa oficial com retorno do processo primeira instância para que seja realizado um novo julgamento. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Rafael. Então, feitos os relatos e observações de cada processo pertinente, a palavra está com o doutor Rafael Barbosa, procurador do Estado. Presidente, secretária, conselheiros, nobre patrono da recorrente, meus cumprimentos a todos. Presidente, os autos de infração sob análise identificaram omissão de receitas, né, encontrada a partir da diferença do preço médio ponderado, isso nos 2 primeiros autos de infração relatados, e os 2 últimos autos de infração relatados foi uma venda de mercadorias abaixo do preço de custo, né? E, a partir disso, foram lançados os 4 autos de infração, e o que se nota aqui nesse conselho é que o julgador singular declarou a nulidade de todos eles, né? Identificou um vício na metodologia e declarou a nulidade. O parecer, por sua vez, opina no sentido de que a nulidade seja afastada e o processo retorne para novo julgamento. Uma primeira análise da Procuradoria, presidente, eu identifico que os autos de infração observaram, de fato, a metodologia prevista na legislação, que é a prevista no artigo 92, parágrafo 8º da Lei 12.670. Então, de fato, se algum equívoco houve no que tange à inclusão de impostos recuperáveis ou não recuperáveis em algumas operações, que interferiu no custo médio dos produtos, o que eu analiso é que, no máximo, isso redundaria numa redução da base de cálculo e não na contaminação por completa de todos os autos de infração, como identificou o julgador singular. Então, considerando esses aspectos, o que eu noto da defesa da recorrente, voltando o olhar para a defesa do recorrente, é que também não há uma impugnação específica do levantamento, né? Ele aponta que em algumas operações o PIS ou a COFINS foi considerada e eram tributos não recuperáveis, e por isso deveria ter sido incluído no preço da mercadoria, mas não aponta especificamente qual foi o equívoco que isso redundou no levantamento, ou evidencia isso, né? Então, o olhar que eu volto para a defesa também foi uma defesa mais no sentido de
no sentido genérico, e impugnar a própria metodologia do levantamento, que, ao meu sentir, redundaria numa via oblíqua, um controle de uma via enviesada de controle de constitucionalidade de normas, porque a metodologia adotada tem fundamento legal no âmbito da administração fazendária. Então, presidente, considerando esses aspectos, eu vou opinar em conformidade com o parecer, que é no sentido de afastar a nulidade, opinando pelo retorno dos autos para novo julgamento ao julgador singular. Obrigado, doutor Rafael. Seguindo a trilha processual, com a palavra do doutor Tiago Carneiro. Obrigado. Bom dia, ilustres conselheiros, bom dia, ilustre procurador, bom dia, senhoras secretárias. Como bem esclarecido, né, pelo ilustre relator Henrique Gereissati, trata-se aqui de 4 autos de infração lavrados contra Avon Cosméticos, hora recorrida, e que foram integralmente cancelados pela autoridade julgadora de primeira instância. Os lançamentos tratam de 2 circunstâncias de presunção de omissão de receita, uma decorrente da suposta venda de mercadoria, né, com preços inferiores ao custo, outra decorrente da diferença entre o preço médio ponderado das mercadorias e seus respectivos valores unitários registrados, né, no livro Registro de Inventário. Por meio de levantamento fiscal, a autoridade autuante apurou supostos custos unitários dos produtos comercializados pela recorrida em 2014 e 2015, e tal cálculo consistiu na obtenção de uma média ponderada dos custos das mercadorias, que teria sido apurado pela soma do valor registrado em estoque mês a mês para cada mercadoria ao longo dos exercícios, e uma divisão pela quantidade total das mesmas. A conclusão da fiscalização, contudo, ela não procede. Ela é ilegítima no que se consolida ali nas autuações, conforme foi muito bem reconhecido pela decisão de primeira instância, em que pese, né, a recorrida tem apresentado outros argumentos que levariam ao cancelamento parcial ou total do lançamento. A decisão de primeira instância decidiu pelo cancelamento integral da autuação, baseando-se numa nulidade evidente do lançamento. Haviam múltiplos equívocos na apuração realizada. O jogador de primeira instância bem pontuou que o defeito da autuação está nos cálculos efetuados pela douta autoridade fiscal, não porque não poderia se basear nas presunções do artigo 827 do regulamento do ICMS, mas porque a apuração por ele apresentado não demonstra claramente que seria o caso de imputar tais presunções de omissão de receita no caso concreto. A questão aqui não é se a autoridade fiscal poderia ou não promover as presunções, mas se demonstrou, mediante provas idôneas, se há, no caso concreto, elementos suficientes para constatar a necessidade de presumir omissão de receita. E aqui eu peço licença para citar o julgador de primeira instância, que afirma: vê-se muita incerteza e falta de clareza nos cálculos delineados nas informações complementares. No outro caso, ele afirma: é desprovido de levantamento da análise da escrita fiscal, demonstra-se frágil, insubsistente, não clarifica o fato gerador do ICMS sonegado. Nota-se nesse sentido que, conforme bem acentuado nessa decisão de primeira instância, a autuação improcedente não somente porque se utiliza de critério improcedente com cálculos confusos, pouco esclarecidos, como também porque não estabelece qualquer correlação probatória entre esse fato de que houve venda abaixo do custo, ou de que o inventário apresentava mercadorias abaixo do custo de aquisição, entre esses fatos e a omissão de receita. Não há um liame entre uma coisa e outra. Apenas para citar alguns problemas não esclarecidos nos cálculos da douta autoridade fiscal e que foram apontados pela recorrida em sua impugnação, o levantamento fiscal duplicou indevidamente várias notas fiscais, desconsiderou notas fiscais canceladas, considerou operações de saída que não se referem à venda de mercadorias, desconsiderou o fato de que operações com brindes deve ter o mesmo valor da nota fiscal de entrada, desconsidera o custo efetivo das mercadorias no cálculo do custo médio, ou deixar de incluir o PIS e COFINS arcado pela recorrida. Então, verifica-se que não é um problema aqui exclusivamente de poder ou não poder presumir omissão de receita. Trata-se do modo como isso foi feito, que, de fato, foi prejudicado aí por uma série de inconsistências. E uma outra questão que é importante destacar,
e que demonstra a confusão perpetrada pela autoridade fiscal é que, se houvesse omissão de receitas em decorrência da constatação de que o livro de inventário apresenta um valor menor do que o custo de aquisição, tal fato, logicamente, acarreta na venda de mercadorias com preço abaixo do custo. Em outras palavras, ainda que se admitisse a atuação por um fato, não seria cabível a atuação como decorrência do outro fato. Eles estão intrinsecamente relacionados. Ao fim e ao cabo, ele está cobrando pela mesma coisa. E, enfim, fora isso, existem os argumentos de mérito que não necessariamente precisam ser tratados aqui por conta da decisão de primeira instância, mas a autuação apresenta diversos outros problemas que foram apontados pela recorrida em sua impugnação, inclusive em relação à decadência mesmo do crédito, de grande parte do crédito tributário que está sendo discutido aqui relativamente ao ano de 2014. E, portanto, considerando todos esses fatores, peço aqui que mantenham a decisão de primeira instância em relação às 4 autos de infrações, pois ela foi absolutamente correta em suas conclusões. Fico à disposição aqui para qualquer esclarecimento adicional e aguardo a manifestação dos senhores. Obrigado, doutor Tiago. Senhores, o processo está em discussão. Quem dizer falar, se habilite, levante a mão, faça qualquer aceno aí. Então, primeiro aqui, doutor Leilson, com a palavra. Presidente, essas 2 autuações, eu falo 2 porque 2 vão se referir à subavaliação do estoque final e 2 vão se referir a vendas abaixo do preço de custo. Isso é uma matéria já muito enfrentada no âmbito dessa Câmara e também no âmbito do contencioso administrativo tributário. Inclusive, objeto de proposição de súmula, né, para a caracterização da omissão de receita apontada, né? Não ter sido aprovada em razão de um voto lá que ficou faltando para a aprovação dessa súmula. É preciso que a gente tenha claro, primeiro, com relação à questão da decadência, que não há que se falar em decadência, no caso da subavaliação do estoque, porque essa infração ela ocorre no dia 31 de dezembro. Né? É o dia em que o contribuinte faz a sua avaliação e escritura no inventário o valor do custo de aquisição, levando em consideração o estoque inicial que aquela mercadoria tinha e todas as entradas. Então, não haveria que se falar em decadência de janeiro a maio, foi janeiro a abril pedido pela empresa, porque a infração ela ocorre efetivamente em 31 de dezembro, daí que é apontado como período da infração mês 12. Né? Mês 12. Com relação aos precedentes dessa Câmara, na subavaliação do estoque final, nós já temos aqui a resolução 45/2019, do conselheiro Wander, a 177/2019, do conselheiro de Minha Lavra, e também a resolução 30/2020, do conselheiro Henrique Gereissati, que todas foram no sentido pela procedência, por unanimidade, no sentido de afastar todas as argumentações trazidas pela empresa, as empresas autuadas dos respectivos autos de infração, no sentido de afastar todas as argumentações e declarar a procedência da autuação. No meu caso, na minha resolução, a 177/2019, houve uma discussão se enquadraria como falta de recolhimento ou como omissão de receita. E dada a presunção lá do artigo 92, parágrafo 8º, da Lei 2.670/96, por maioria de votos se consubstanciou na penalidade aplicada da omissão de receita, né, como venda de mercadoria sem nota fiscal. É muito bom trazer o trecho que eu acho que o parecerista, doutor Sidney, ele trouxe para tentar demonstrar qual é a repercussão que se tem quando a empresa age no sentido de fazer o custeio de aquisição
o valor do custeio de aquisição no inventário do dia 31/12, no sentido de subavaliar. E aí eu peço venhas para ler o trecho em que ele explica com muita clareza, que inclusive eu uso também dessa argumentação nos meus votos, para demonstrar o porquê que a empresa, ao agir na subavaliação do estoque final, ela tem uma repercussão numa venda de mercadoria sem nota fiscal. Bom, ele diz assim, afirma que a presunção e omissão de receita que embasou a autuação decorre do fato de algumas empresas reduzirem propositadamente o custo unitário das mercadorias no estoque final com o objetivo de aumentar as quantidades inventariadas. Aí cita como exemplo uma unidade de mercadoria que custou R$100, e aí a empresa vendeu determinada mercadoria sem nota fiscal, dessa mercadoria que o custo é de R$100, aí ele transforma essa unidade de mercadoria a R$100 em 2 de 50. Esse é o exemplo que ele dá perfeito, sendo que a quantidade fictícia gerada é a que encobrirá a saída sem nota fiscal que seria detectada em levantamento de estoque. É justamente por isso, porque se for feito um levantamento de estoque, ia verificar que saiu aquela mercadoria sem nota fiscal. É o que a empresa faz, coloca-se, pega-se o custo, divide-se o custo, reduz o custo e aumenta a quantidade. E aí, daí o motivo da referida prática ilegal, né, se encontrar relacionada com a omissão de receita, de venda de mercadoria sem nota fiscal. Né? Esse é realmente o primeiro motivo de quando há uma subavaliação do estoque final. O segundo também seria que, para frente, a empresa poderia subfaturar, já que eu diminui o estoque inicial, eu posso, nas vendas posteriores, do exercício subsequente, vender pelo preço abaixo do que seria realmente de mercado, em razão de que eu tenho um custo de avaliação dessa mercadoria menor lá no estoque do dia 31/12. Então, são duas, assim, eu acrescentaria uma terceira, que o parecerista ele não trouxe, mas que eu acho que é de deveras importante. É que, ao fazer isso também, diminuir o valor do custo para aumentar as quantidades, a empresa que assim o faz, que vendeu sem nota fiscal, ela também o faz com o sentido de evitar a tributação do imposto de renda. Porque quando eu subavalio o estoque final, eu aumento o meu custo da mercadoria vendida. Ao aumentar o custo da mercadoria vendida, eu diminuo o lucro bruto, que é a base que começa excluir das deduções de despesas, né, financeiras, despesas operacionais e não operacionais, seria a base que seria objeto da tributação pelo imposto de renda da pessoa jurídica. Então, ao mesmo tempo, eu mato 2 coelhos com uma cajadada só, como diz o ditado. Eu faço um ajuste no meu estoque, na quantidade, no sentido de encobrir aquela venda de mercadoria sem nota fiscal, ajusto o valor, diminui o valor do custo dessa mercadoria, que é para não fazer com que incida maior imposto de renda, porque se ele colocar 2 mercadorias a 100, que vai acontecer, então vai estar superavaliando o estoque final, reduz, nesse caso, o custo da mercadoria vendida e aumentaria o lucro bruto, tributação maior de imposto de renda. Por isso que ele o faz, aumentando as quantidades, aumentando as quantidades na exata proporção das mercadorias, quantidade de mercadorias que saiu sem nota fiscal, aí eu aumento as quantidades lá no estoque final, diminui o custo dessa mercadoria para eu não ser tributado do imposto de renda. Então, ao mesmo tempo, ao agir assim, ele escapa da tributação do fisco estadual, escapa da tributação do fisco federal. Então, o exemplo trazido pelo doutor Sidney é muito claro para demonstrar qual é o liame com o fato gerador ocorrido. Daí, em função do princípio da autotutela, do princípio da legalidade, a administração tributária
em razão de que esse tipo de conduta leva a mercadoria, a venda de mercadoria sem nota fiscal, é razão desse motivo que as administrações tributárias como um todo, desde a federal nos estados, prescrevem na legislação essas presunções de omissão de receita e elencam uma série de condutas que, se acontecidas, é porque presumiu-se que a empresa assim se comportou no sentido de tentar mascarar mercadorias que foram vendidas sem nota fiscal. Daí as presunções estão lá. É claro que essas presunções são juris tanto, comporta prova em sentido contrário. E não nos parece, como foi dito aqui pela Procuradoria, que em momento algum a empresa trouxe essa contradita no sentido de demonstrar que os custos que foram calculados estavam equivocados, né? Por outro lado, também, na questão das vendas abaixo de preço de custo, também é uma coisa que efetivamente já é também pacificada no âmbito desse contencioso administrativo tributário. Só nesta Câmara nós temos as resoluções 100/2018, 11/2018, 256/2018, 180/2018, 185/2018, 177/2019, e teve um agora em 2021 que ainda não temos a resolução publicada. Ou seja, quando se compara o preço daquela mercadoria vendida, o preço unitário dela, com o custo médio ponderado dos estoques, eu gosto muito desse termo, custo médio, não preço médio ponderado dos estoques. Eu acho que preço é quando você vende a mercadoria, mas é verdade que a legislação, ela trata também preço médio ponderado dos estoques final, quando, na verdade, a gente tem que o termo correto é o custo médio ponderado. Ou seja, quando você compara a venda, preço de venda unitário daquela operação de saída por vendas, com o valor do custo unitário de aquisição, que está lá no estoque, e aí, quando a venda abaixo desse custo, a empresa tem que recolher o imposto dessa diferença. Não está aqui dizendo que a empresa não possa vender abaixo do preço de custo. A Constituição permite, pelo princípio da livre iniciativa, que a empresa possa dispor da forma de venda. Claro que uma empresa só se sustenta quando ela vende com margem de lucro, mas em alguns casos pode vender abaixo do preço de custo. Mas a legislação impõe, lá no artigo 25, no parágrafo 8º do decreto 24.569, que a base de cálculo do imposto não poderá ser menor do que o custo de aquisição. Portanto, que na nota fiscal, ou a empresa vendendo abaixo de preço de custo, mesmo que no preço total da nota fiscal lá embaixo esteja abaixo de custo, lá no campo, base de cálculo do imposto, ela deveria colocar o valor de custo e a alíquota do CMS pertinente a essa mercadoria, dizendo qual é o valor do CMS a ser debitado na apuração. Ou, se ela assim não faz no documento fiscal, ela ir lá no livro na apuração, na FD, ou no livro de apuração, à época dos livros físicos, colocar como outros débitos esse percentual em cima dessa diferença entre o preço de venda que foi vendido a menor do que o custo. Ou seja, o que a legislação diz claramente é que não se pode vender, não se pode atribuir para efeito de base de cálculo do imposto base menor, montante menor do que o valor efetivamente que foi de custo de aquisição. Portanto, presidente, me parece que isso é uma matéria que é muito já pacificada nas discussões aqui. Não assiste razão ao julgado singular ao anular. Primeiro, porque ele não pode, e isso é dicção do Poder Judiciário, anular o auto de infração, porque ele não reconhece que essas presunções que estão elencadas no artigo 92, parágrafo 8º, são suficientes para declarar uma venda de mercadoria sem nota fiscal. Até ele cita que isso deveria ter sido objeto de levantamento quantitativo de estoque, fala em outras verificações, etc.
não cabe ao julgador administrativo esse tipo de ilação. O que cabe ao julgador administrativo é verificar se o fato ocorrido está subsumido na presunção que foi dada no artigo 92, parágrafo 8º. Não cabe ao julgador fazer juízo administrativo, juízo desse tipo de presunção. Isso cabe ao Poder Judiciário. Lá o juiz pode dizer que não aceita esse tipo de afirmação de sonegação de tributo utilizando essa técnica fiscal. Mas aqui não. Esse é o primeiro aspecto que eu levanto em relação ao erro que foi trazido no julgamento singular. Outro aspecto que eu vejo é que ele mesmo se contradiz, porque ele diz que se não tem provas evidentes de que houve uma venda de mercadoria sem nota fiscal, através da utilização desse tipo de técnica de atribuição de omissão de receita, isso deveria ser improcedente, não nulidade. Ele diz claramente que faltou provas. Ora, se faltar provas, não é vício formal, é vício material. Se não tem provas, não teria que ter nulidade alguma. O auto de infração deveria ter sido declarado por ele como improcedente. Então, há contradição também dele em relação a as razões de decidir com a própria decisão, né? E isso faz com que essa decisão ela não possa ser aceita, porque é uma contradição. Se aqui tivéssemos a figura dos embargos de declaração, isso poderia ser oposto ao embargo de declaração pela Procuradoria do Estado, no sentido de a autoridade julgadora aclarar, porque se diz que houve falta de provas, como é que a autuação foi julgada nula e não improcedente, né? Também verifiquei esse defeito na decisão prolatada pela primeira instância. Presidente, essas eram as minhas palavras iniciais e talvez, a depender de algumas considerações aqui, a gente pode trazer mais discussões. Obrigado, doutor Leilson. Com a prova, doutor Rafael Souza, que solicitou. Senhor presidente, renovo meus cumprimentos. E eu gostei muito da exposição do doutor Leilson. Ele aclara bem as ideias aqui. Mas eu vou focar um pouco na linha dos dois autos de infração do final da pauta, que são diferentes um pouquinho. É de venda abaixo do custo. Por que essa distinção? O doutor Leilson percebeu bem, na verdade são duas infrações, né? São dois exercícios, 2014, 2015, né? Dois para lá, dois para cá. De fato, quando a gente relembra as normas de apuração de realização de inventário, que são as inicialmente as da legislação tributária federal, está lá no regulamento de imposto de renda, nessa época que vigia o RIR 99, decreto 3.000, e está lá nos artigos, esqueci agora aqui, dizendo que os dados de entrada e saída numa empresa comercial devem ser considerados mês a mês, e aí com essas informações vai se montando o valor do inventário final. A Cefaz Ceará, em 2013, editou a IN 46/2013 para trazer para o universo do ICMS as mesmas regras que constavam no regulamento do imposto de renda, que naturalmente tem que ser coerente, né? Mas o que eu digo é que o ano vai passando, janeiro, fevereiro, março, para dezembro, e aí se cria o dado que entra no inventário final. Então, a repercussão dos custos mês a mês influencia o inventário no final do ano. Isso aí é pacífico e isso justifica a metodologia correta dos dois primeiros autos de infração, que é de subavaliação de estoques. Ou seja, o contribuinte comprou e vendeu, e o custo médio era para ser X. No inventário estava o valor inferior a X. Se o contribuinte não tiver matéria de fato para explicar isso, isso é errado, né? Já os dois autos de venda abaixo do custo, a metodologia foi diferente, foi invertida. Pegou-se o inventário
de dezembro do ano passado, no meu caso foi dezembro de 2014, porque o auto que eu estou analisando é 2015. No caso do terceiro da pauta, doutora Jusileide, relatora, a base de dados foi inventário do final de 2013. E aí traçou-se a presunção de que o contribuinte estaria amarrado neste preço das operações do ano passado. Mas eu fico pensando, ao correr do tempo, ele pode ser eficiente com seus fornecedores, comprar mais barato, pode ser mais premido pela concorrência e aí acabar vendendo mais barato que o ano passado? Pode. O mundo do comércio é uma distopia, uma loucura, né? Pode acontecer sim, né? Daí é que eu suscito que... Note bem, eu não estou dizendo que não estou negando vigência ao artigo 92, parágrafo 8º, inciso que fala da venda abaixo do custo. Não estou negando vigência ao artigo 25, parágrafo 8º, mas eu percebo que a metodologia de comparação de preços do filme do ano passado, o inventário final de 2014, é o resumo do filme de 2014. Eu não posso usá-lo com precisão para determinar como será o roteiro do filme de 2015. Eu não tenho controle sobre o futuro. E aí? Então, eu acredito que nós podíamos fazer aqui uma escolha. Qual escolha? Usar, prosseguir na análise dos casos da subavaliação dos estoques 2014-2015, como uma metodologia correta, e para esse caso aqui, da venda abaixo do custo, usando o inventário, nesse caso aqui está ineficaz. Há precedentes, eu sei, mas eu não sei se eles trataram exatamente desta comparação, né? O que eu percebo aqui é que algumas coisas, né, são consideradas também, por exemplo, em algumas resoluções em que a empresa importou uma mercadoria e deu saída pelo preço abaixo do valor de entrada. Há resoluções da Câmara Superior até que vão pela improcedência da autoinfração porque percebeu-se a variação cambial. Ou seja, né, compreendeu-se que há uma área que o comércio não consegue prever. Né? O comércio ele sobrevive, né? Tem uma margem de lucro que sempre é inferior ao montante geral dos tributos pagos ano a ano. Ninguém se esquece disso, né? A contadora, a doutora Jusileide, deve ver isso todo mês quando ela faz seus balancetes, né? Então, o contribuinte ele estaria sujeito a uma variação futura de preços que o inventário do ano passado seria, no meu entender, ineficaz para o caso, né? Bom, aí, neste caso aqui do auto-infração de 2015, há uma série de matérias de fato também que eu vou parar agora aqui, mas caso a gente vá mergulhar em matéria de fatos de cada um, a gente pode falar depois. Vou deixar os colegas também se manifestar, não vou me alongar muito, não. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Rafael. A procuradora Jusileide Nogueira. Então, meu bom dia a todos e a todas. Eu me recordo que a gente, pegando o gancho do doutor Rafael Souza, em relação ao custo médio dessas mercadorias, porque nós temos um tipo de custo de avaliação pelo PEPS, que é o primeiro que entra e o último que sai, não é isso? Então, assim, preterivelmente, a gente não poderia dizer que esse valor que está saindo no meu caso, do exercício de 2014, o valor que ficou em 2013, ele possa ser o mesmo que vai sair em 2014, porque ele pode utilizar também o preço, não o preço médio, mas sim o PEPS. Né? Tem outro tipo de avaliação de inventário. Então, aproveitando a deixa do doutor Rafael, para esse tipo de esclarecimento. Então, se ele saiu com preço menor, ele pode ter adquirido um produto também com preço menor.
E também tem que verificar que no meu relato, existem produtos aqui como brindes, como mercadorias no CFOP 6910, no CFOP 5910, que também não foram considerados, conforme a alegativa da parte. Então, assim, são situações que a gente não pode prever que realmente esse cálculo ele seja tão preciso, né? Então, essa é a minha avaliação, senhor presidente. Muito obrigada. Doutora Jusceide, seus processos continuam de discussão. Eu só lembrar aqui, porque tem a decisão singular de nulidade e tem uma recomendação de retorno para julgamento. Qualquer sorte, até fica difícil adentrar no mérito aqui da questão, exceto se for por uma improcedência, que aproveitaria, mas vamos assim, focar nessa questão. É nulo ou a decisão cometeu alguns equívocos? Vamos retornar para o julgamento? Vamos tentar ficar no foco aqui? O doutor Leís já colocou toda a situação, fez todo um panorama muito, muito perfeito, né? O doutor Rafael também trouxe já alguns esclarecimentos. Vamos tentar ficar no foco aqui da discussão. Para o doutor Leís, depois presidente, de fato, realmente, a gente tem que se focar nessa questão da nulidade. Eu só queria reafirmar o que eu falei ao doutor Rafael, é que se verificar lá no levantamento, no relatório LECFID, o que é que o LECFID faz? Ele verifica, ele compara venda a venda com o custo da mercadoria. Está entendendo? Então, veja, se a mercadoria não tinha estoque inicial, qual vai ser o custo da mercadoria? O custo das entradas. E me parece que ele faz até uma planilha Excel em que ele coloca os valores das entradas e a quantidade, calcula o custo das entradas, aí coloca os valores da saída, as quantidades da saída, lá no relatório, sem ser esse LECFID, no Excel que ele demonstrou, acho que é na mercadoria KCP, quando eu estava olhando esse auto aí, esse primeiro auto de infração, 2019, 118,28. Mas o que é que o LECFID faz, que é do auditor eletrônico? Ele vai pegar cada venda, produto a produto, pega o preço de venda unitário daquele produto e compara com o custo unitário do produto que está no estoque. É isso que ele faz. Então, é operação a operação, venda a venda com custo unitário. Então, veja, quando isso dos dados extraídos da FD, os dados foram informados pelo contribuinte nas vendas, nas notas fiscais de venda, os dados que foram informados pelo contribuinte nas notas fiscais de entradas e nos inventários que foram declarados. Então, esse é o cálculo que o sistema faz. Quanto foi que foi vendido lapiseira X no dia 14/12, essa unitária? Foram vendidas 10 lapiseiras a R$200, cada preço da lapiseira foi de R$20. Tá ótimo. Quanto era o custo dessas lapiseiras? Bom, se tem estoque e teve entradas, o sistema calcula a média ponderada, que eu falo custo médio ponderado e não preço médio ponderado. O termo melhor é esse, custo médio ponderado. O sistema calcula. Quanto é que é o custo médio ponderado dessa lapiseira até a data da venda? R$25. Opa, você vendeu por 20, tudo bem. Venda por 20 é uma decisão sua, mas você tem que pagar imposto sobre a diferença de R$5. Então, é isso que o sistema faz. Ele compara venda a venda, dia a dia, as operações que foram o preço de venda com o custo unitário. Tá? É isso que tem que ficar muito claro às pessoas. Se não teve entradas, só teve estoque inicial, quanto é que é o custo lá do estoque inicial? É tanto. Quanto foi o preço unitário aqui até a data dessa venda? Ou seja, o que o sistema vai calculando é até a data da venda, quanto era o custo daquela mercadoria com o preço que ela saiu. Tá? Esse é o critério de cálculo utilizado Por isso que a doutora Jusceide disse, olha, a empresa pode ter adquirido com valor menor e ter vendido para o valor. Pode, mas não é o caso. O caso aqui é que, comprovado pelos valores que estão nos estoques e pelos valores das entradas, é que o custo da mercadoria está maior do que a venda daquela mercadoria, em valores unitários. É isso que está aqui evidenciado nos autos.
E, voltando à questão, presidente, realmente aqui a questão, a gente não pode passar por cima e decidir mérito, é que me parece que a decisão deve ser nula por aqueles motivos que eu falei. Primeiro, que ela está equivocada, que se não tem prova, era para ser improcedente, então, ou nula. Ele não aponta nem qual foi o vício formal para dar nulidade. Bom, isso aí. Segundo, ele não pode dizer que não aceita aquelas presunções que estão tipificadas no artigo 92, parágrafo 8º. Esse é o juiz de direito, não um julgador administrativo. Ele tem que dizer se os fatos ocorridos, trazidos pela autoridade fiscal, não se adequaram à previsão legislativa do artigo 92, parágrafo 8º. E me parece que nenhuma das duas situações se serviram para dar esteio ao que ele prolatou. Por isso que entendo que deva ser anulada essa decisão, retornando à primeira instância. Obrigado, doutor Leilson. Doutora Juscelene, você deseja falar alguma coisa mais? Sim, senhor presidente. É só para me reportar aqui ao pensamento do doutor Leilson, que já estava também no meu pensamento, que, como bem a gente já tem analisado aqui nesta Câmara, e também na linha de raciocínio do doutor Leilson, esse processo, já que não existe vício material, ele deveria não ser nulo, mas sim improcedente, diante de tantos argumentos, tanto pelo julgador singular, como a gente está verificando aqui na análise do processo. Então, eu também tenho assim, em mente que isso poderia ser tratado como um processo improcedente, e não como nulo. Esse é o meu pensamento também. Muito obrigada. Doutora Juscelene. Tiago, esse momento é de debate dos conselheiros. Mas caso o senhor queira ter alguma informação que possa acrescentar ao debate, não pode questionar o debate dos conselheiros, somente alguma informação para esclarecer com relação ao levantamento. Tá certo? É só um esclarecimento de fato aqui mesmo. Na consulta da decisão de primeira instância, em nenhum momento o julgador ele afasta a aplicação do dispositivo do regulamento do ICMS. Ele em nenhum momento ele diz que a presunção constante do dispositivo seria inválida. O que ele faz, em verdade, é questionar os cálculos feitos pelo fiscal para atribuir a presunção que está na legislação do ICMS. Ele entende que os cálculos apresentados carecem de clareza, carecem de transparência, e por isso a presunção de omissão de receita que está prevista na legislação do Ceará não seria aplicável ao caso concreto. Somente esse ponto que eu queria ressaltar. Muito obrigado. Obrigado, doutor Tiago. Doutor Rafael Barbosa, gostaria de fazer acrescentar algo mais? O presidente, só para, assim, o que eu noto é que o julgador singular, diferentemente do que aponta a defesa, o conselheiro Leilson já foi muito claro, né? O julgador singular já começa citando um trecho da verdade substancial, verdade material, porque ele já dá a entender, ele já parte da premissa de que a presunção que já consta da nossa legislação, e que é uma metodologia legitimada no âmbito da administração fazendária, é imprestável. Então, ele já começa fazendo uma citação no sentido de que a administração deve sempre buscar a verdade substancial, ou seja, ele já parte da premissa de que essa metodologia, muito embora prevista na legislação, seria não legitimada para evidenciar a omissão de receitas. Então, eu discordo do que foi pontuado pela defesa. Obrigado, doutor Rafael. Seguindo aqui, a palavra do doutor Rafael Souza e depois do doutor Leilson. Presidente, eu vou ser breve aqui. Apesar de eu ter levantado as ideias aqui, que eu acredito nelas, claro, né? O senhor me falou uma coisa importante,
nós devemos ser objetivos aqui, né? Teria eu condição de julgar o mérito pela improcedência? Não, tem muita matéria de fato. Então, para conduzir uma ideia de justiça, eu estou aderindo à proposta da Procuradoria. E o processo volta para a instância, são analisados esses casos todos e depois a Câmara pode refletir sobre uma decisão de mérito, né? Então, claro, eu disse aquelas ideias sobre a venda abaixo do custo, é a minha convicção, mas fui tocado pelo que o senhor disse. Vamos ser objetivos e não podemos decidir o mérito dessa forma tão obtusa por uma improcedência. É cedo ainda, então eu estou aderindo à Procuradoria para facilitar nossos debates aqui, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, Rafael. Dona Leilson, gostaria de fazer... Presidente, é só para, na verdade, acho que o doutor Tiago, ele não observou no fundamento da decisão, que eu reproduzo aqui o que o julgador diz. Compreendo que o simples cotejo entre o valor da mercadoria inventariada e o custo médio ponderado não é suficiente para a caracterização da omissão de receita. Esse é o primeiro aspecto que ele diz. Segundo, afirma que o lançamento efetuado pela acusação, através dos cálculos providos de significância contábil, não traz ao lançamento a certeza e liquidez do crédito tributário. Segundo aspecto. Terceiro, diz ainda não haver prova nos autos da análise da escrita fiscal que demonstrasse irregularidade nas entradas ou saídas de mercadorias, apuração do ICMS e levantamento quantitativo de estoque, não clarificando o fato gerador do imposto sonegado. Aí ele conclui não restar comprovada a omissão de receita apontada na autuação. Então, na verdade, ao contrário do que disse a parte, os fundamentos do julgador monocrático foram esses, de que o cotejo entre o custo médio aqui, né, e a mercadoria, o custo inventariado e valor preço médio ponderado não é suficiente para a caracterização de omissão de receita, né, e falta de provas, não verificou levantamento de estoque, etc. Então, na verdade, os fundamentos dele foram esses. Obrigado, doutor Leilson. Doutor Henrique Gereissati, com a palavra. Presidente, é só para deixar o doutor Rafael um pouco mais confortável dentro do raciocínio dele. Se a gente observar a informação complementar, tanto no auto da relatoria do doutor Rafael como da doutora Jusileide, ele fala um pouco sobre esse cálculo das entradas, né? Ele não se atém exclusivamente ao valor do inventário, né? Então, ele tem um parágrafo aqui que ele deixa isso bem claro. Na página 3 da informação complementar do seu auto, doutor Rafael, diz o seguinte: observe a planilha acima que cada produto varia seus custos de acordo com a entrada, existente ou não, no mês posterior, ocasionando um novo custo do produto. Vide exemplo, aí ele cita um produto que começou o ano de 2015 com um custo unitário de 60 centavos e foi alterando à medida em que foi entrando mercadorias. Através de uma média ponderada, alterou seu custo para 58 centavos em janeiro de 2015 e assim sucessivamente. Então, dentro do seu raciocínio, que à medida que a pessoa vai adquirindo produtos com um preço mais barato, esse custo também vai diminuindo, né? E isso foi considerado pelo agente fiscal por ocasião do levantamento. Era só essa contribuição, presidente, para a gente tentar otimizar aqui os trabalhos. Obrigado, doutor Henrique. Senhores, mais debate ou já estão aptos a votar no presente processo? Então, vou colher o voto de cada um individualmente, aí depois escolho são 4 relatores, 4 votos iniciais, depois os conselheiros que não relataram. Doutor Henrique, no processo, sua relatoria, como vota? Presidente, eu voto por conhecer do reexame necessário, né? Dar-lhe provimento no sentido de retornar o processo à primeira instância para novo julgamento, nos termos do artigo 85 da Lei 15.614 de 2014, conforme parecer da assessoria processual tributária e manifestação oral da Procuradoria. Doutor Leilson, como vota seu processo? Mesmo sentido, presidente. Doutora Jusileide, como vota? Senhor presidente, também eu voto no mesmo sentido. Doutor Rafael Souza. Olá, voto no mesmo sentido do colega Henrique. Foi bem sintético, bem preciso. Obrigado. Doutora Elineide, como vota? Com os relatores.
E doutor Wander, como vota? Eu acompanho integralmente todos os relatores. Então, concluída a votação, a segunda Câmara, por votação unânime, conhece o recurso, dá provimento para reformar a decisão de nulidade declarada de instância e determinar o retorno do processo para novo julgamento, de acordo com o parecer da consultoria, referendado pelo representante da outra PGE. Esta decisão para todos os processos da pauta de hoje. Gostaria de agradecer ao doutor Tiago pela participação, desejar um bom dia. Obrigado, bom dia a todos, bom trabalho. Bom dia. Obrigada. Senhores conselheiros, já percorremos nossa pauta. A sessão aqui está encerrada, assuntos gerais. Não apenas assuntos gerais. Hoje